Olá, eu me chamo Alan Victor, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um monumento, um estilo de obra. Vamos falar sobre uma construção que marcou assim, o significado desse tipo de edifício. Vamos falar sobre obelisco. Obelisco é uma figura erigida em pé de 4 faces, que ela vai se afinando e no topo tem uma pirâmide. Nós temos obeliscos em vários lugares do mundo, como por exemplo em Washington, dos Estados Unidos, é o mais famoso deles. Temos também no Egito e em outros lugares. E quem começou com tudo isso foram os egípcios, há cerca de 4.000 anos atrás. O último, construído lá no deserto, ele tem aproximadamente 2.000 anos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre eles e um pouco sobre o povo núbio. Se você gosta de viagem, gosta de aprender outras culturas, coisas do passado, não deixa de se inscrever aqui no canal e também de dar um like maroto nesse vídeo. Então agora que você já fez isso, segue comigo. É muito comum ao longo ali do Nilo, naquela região, encontrarem vilas dos povos, os núbios. Isso porque eles foram dos primeiros povos a se fixar, existem desde a pré-história, ali naquela região do deserto. Daí o tempo foi passando, e eles tinham também tratos comerciais com a galera ali da África, os povos. Eles trocavam muitas coisas, como coisas de origem animal, peles presas, essas coisas, marfim, joias e etc e tal, especiarias. E aí os egípcios eles foram crescendo, tomando cada vez mais territórios, mas eles tiveram uma relação amigável ali entre esses dois povos, tanto que alguns faraós que reinavam o Egito, eles eram núbios. Daí, com a modernidade, houve uma separação ali da galera quando o Egito ele virou uma forma de governo diferente. E então, a parte dos núbios hoje em dia se chama o Sudão. Muito bem, galera. Falando sobre o obelisco de Assuan, ele foi uma das obras-primas assim, no Egito Antigo e que atrai muita visitação de turista, mas muita mesmo. Existem outros obeliscos no Egito, era natural eles fazerem isso. Era um tipo de construção erigida perto de túmulos ou de templos e que tinha um efeito bastante interessante, porque em determinado horário do dia o raio do sol batia ali na piramidezinha no topo do obelisco e refletia na parte interna dos templos, por exemplo, que mostrava aos egípcios o poder do sol, visto que eles reverenciavam o deus sol, entre milhões de outros deuses. E também devia ser uma parada bem interessante, né, velho? Batendo ali no granito, pã, a luz sendo distribuída. Então, o mais famoso deles fica lá em Assuan, que é na parte sul do Egito, que dividia ali o sul da outra parte acima. E por que ele é tão marcante, que atrai tanto assim as visitas? Bom, muito simples, porque ele é o único que ficou inacabado. Se ele tivesse sido levantado, erigido, completado, ele teria apenas 41 metros de altura, pesaria mais de 100 toneladas. E o interessante sobre ele é que ele estava quase finalizado. 3 dos seus lados já estavam concluídos. Ele estava deitado, faltava só o quarto lado, que era o de baixo, que eles fariam depois que erigissem, né? E cortada ali da base da pedra. Apenas isso. É muito triste, né, cara? Porque faltou tão pouco um monumento tão bacana ser erigido. Mas, exatamente por essa razão dele não ter sido finalizado, foi que os estudiosos modernos puderam compreender sobre a engenhosidade de como os construtores faziam essas obras no passado. Vejam só que coisa interessante. Ele fica em Roma, o maior obelisco, o maior que existe até hoje, vale lembrar. Agora, sabe de onde veio esse obelisco tá lá em Roma? Veio do Egito, cara. Olha só que parada interessante. Então, eu vou explicar pra vocês o básico de como é que eles faziam esses obeliscos. Eles pegavam um bloco único de rocha, tudo era um pedregulho só. Aí os construtores iam lá quebrando, lapidando, fazer o obelisco ali e depois levantava, sabe, sei lá como. Eu acho que tinha um Superman na época, né? Que botava nas costas assim, botava no lugar e pronto. Vai saber.
E aí, esses obeliscos eram feitos de granito, geralmente na cor vermelha, numa pedreira que havia ali em Aswan. Aquele era o lugar que exportava o granito para o Egito, visto que lá havia uma grande quantidade desse material. Os egípcios acreditavam que o obelisco ele servia para dissipar a energia negativa que estava sobre a cidade. Isso também poderia servir em forma de efeitos catastróficos da natureza. Os obeliscos mais famosos pelo mundo são um no Brasil, no Ibirapuera, o de Buenos Aires, o de Luxor, que fica na França, o de Roma, que fica no Vaticano, e o próprio egípcio. Então, sobre a sua construção era o seguinte: os construtores eles faziam ele em estilo de monólito, ou seja, uma pedra única. Daí eles começavam a esculpir ou escavar valas ao redor do que se tornaria o obelisco ali, naquela mina, na pedreira, na rocha. Depois disso, eles começavam a escavar uma galeria por baixo do que seria a face inferior e iam erigindo vigas até que ela se desprendesse do solo. E quando ela já estava toda esculpida, lisinha, bonitinha, eles a arrastavam até o Nilo e a transportavam em alguma embarcação sinistra, para onde seria o seu destino final. Após ela estar em pé, aí eles cravavam os hieróglifos nela para ficar ali bonitinha e perfeitinha. Mas quando eles estavam finalizando o processo, os construtores perceberam que havia uma fissura irreparável em um dos lados do obelisco. Daí, como os egípcios eles primavam pela perfeição, pela grandeza da obra, então infelizmente esse obelisco acabou sendo abandonado. E havia outras coisas interessantes também na cidade de Assuan, como por exemplo o templo de Philae, que era em homenagem à deusa da fertilidade. Uma das devotas desse templo era a Cleópatra, que nós já temos um vídeo na primeira temporada aqui no canal. Se você não viu, eu posso deixar um card aqui em cima. E aí eles acreditavam que cada faraó era filho de uma divindade. E a Cleópatra era filha dessa deusa lá. Então ela saiu em uma embarcação grandiosa, luxuosa, perfumadíssima, desde as suas terras em Alexandria, e ia pelo Nilo, cruzava o Egito todo, até chegar lá no sul em Assuan, para fazer suas oferendas à deusa. Quando ela tinha dúvidas sobre uma importante decisão que ela tinha que tomar, também amorosa, ela ia até lá se consultar. Mas aí, quando o Império Romano, já servindo ao cristianismo, o que chamam de primeiros cristãos, eles iniciaram uma campanha contra a adoração pagã. Daí eles destruíam completamente qualquer outra forma de adoração que não fosse ao seu Deus. Por isso que o culto a esses deuses eles foram fortemente perseguidos por causa dos primeiros cristãos, né? Daí esse templo ele foi o último que restou, que resistiu até essas depredações. Isso porque ele ficava muito longe. Mas mesmo assim isso aconteceu. E aí os cristãos eles davam machadadas nas inscrições na pedra que tinham as imagens dos deuses, da deusa, né, da casa e do seu nome. Tudo ali era rateado. E eles fizeram uma conversão daquele templo, né, para os cristãos. E hoje em dia o local ele é aberto à visitação, embora não seja um lugar principal do turismo na área, é mais um ponto secundário, mas também é interessante, conta a história do lugar. E hoje em dia ele não está no seu lugar original. Isso aconteceu porque na década de 70 a Unesco, em parceria com o governo do Egito, eles transportaram o templo, quebraram ele tipo um Lego. E aí peça por peça eles foram levando e remontando em um lugar mais alto. Porque hoje em dia, onde esse templo ficava, ele foi completamente inundado pela água. E ele estava sofrendo muitos problemas por causa dos alagamentos constantes. Então, se vocês gostaram desse vídeo, acharam interessante, não deixe de compartilhar em suas redes sociais para ajudar a divulgar esse canal e também promover mais conteúdos como esse. Falou? A gente vai ficando por aqui. Beijinho, beijinho, um abraço e tchau, tchau! E aí, era feito de mármore, geralmente não. Esses obeliscos eram feitos de granito, geralmente na cor vermelha, numa pedreira que havia ali em Aswan.